Imagine acordar e perceber que o mundo pode estar entrando em uma nova fase de tensão internacional. Não é apenas mais uma disputa diplomática, não é apenas mais uma troca de acusações entre governos. Estamos falando de um conflito que pode alterar o equilíbrio de poder no Oriente Médio e influenciar decisões políticas, militares e econômicas em praticamente todos os continentes. Nos bastidores da política internacional, líderes tomam decisões que muitas vezes permanecem invisíveis para a maioria das pessoas. Estratégias são elaboradas em reuniões fechadas. Análises militares são discutidas em centros de comando, e relatórios de inteligência circulam entre governos tentando prever o que pode acontecer nas próximas semanas ou meses. Mas, às vezes, essas decisões se tornam públicas, e quando isso acontece, o mundo inteiro começa a prestar atenção. Nos últimos dias, uma declaração feita por autoridades do governo americano trouxe à tona um plano estratégico envolvendo 4 objetivos principais em relação ao Irã. 4 metas que, segundo o governo dos Estados Unidos, orientam sua estratégia atual na região. A pergunta que imediatamente surge é simples: por que esses objetivos são considerados tão importantes? E o que pode acontecer se eles forem levados até o fim? Para entender isso, é necessário olhar para a história recente e para a longa rivalidade que existe entre Washington e Teherã. Durante grande parte do século XX, o Irã não era visto como um inimigo dos Estados Unidos. Pelo contrário, durante décadas os dois países mantiveram relações relativamente próximas. O Irã era governado por uma monarquia que tinha forte apoio do Ocidente, e essa parceria era vista como um elemento importante na estratégia americana para manter estabilidade na região. Tudo mudou no final da década de 1970. A Revolução Iraniana transformou completamente o sistema político do país. O governo monárquico foi derrubado e substituído por um regime que passou a adotar uma postura fortemente crítica em relação à influência ocidental no Oriente Médio. Desde então, a relação entre os dois países se deteriorou rapidamente. Sanções econômicas, confrontos indiretos e disputas políticas passaram a marcar o relacionamento entre Washington e Teherã. Ao longo das décadas seguintes, essa rivalidade foi se aprofundando, muitas vezes se manifestando em conflitos indiretos em diferentes partes do Oriente Médio. O Irã começou a investir em sua capacidade militar e em sua influência regional. Ao mesmo tempo, buscou fortalecer alianças com grupos e governos que compartilham interesses estratégicos semelhantes. Essa expansão de influência passou a preocupar cada vez mais os Estados Unidos e seus aliados na região. A tensão aumentou ainda mais quando o programa nuclear iraniano passou a ganhar destaque no cenário internacional. Autoridades iranianas sempre afirmaram que o programa tem objetivos pacíficos, voltados para a geração de energia e pesquisa científica. No entanto, governos ocidentais expressaram preocupação com a possibilidade de que essa tecnologia pudesse eventualmente ser utilizada para desenvolver armamento nuclear. Esse debate se tornou um dos temas centrais da política internacional nas últimas 2 décadas. Negociações diplomáticas foram realizadas, acordos foram assinados e posteriormente questionado, e o tema passou a ocupar lugar constante nas discussões entre potências globais. Enquanto isso, a presença do Irã no cenário regional continuava crescendo. Em diferentes países do Oriente Médio, a influência iraniana passou a ser percebida por meio de alianças políticas, apoio militar e cooperação estratégica. Para muitos analistas internacionais, isso criou um novo equilíbrio de poder na região. Para outros, criou um cenário de competição cada vez mais intensa entre diferentes blocos políticos e militares. Foi dentro desse contexto que a estratégia atual dos Estados Unidos começou a tomar forma. Segundo autoridades americanas, existem 4 objetivos principais que orientam a política adotada em relação ao Irã. O primeiro objetivo envolve a capacidade militar do país. Nos círculos estratégicos de Washington, existe a percepção de que o Irã desenvolveu ao longo dos anos uma estrutura militar capaz de influenciar conflitos regionais de maneira significativa. Isso inclui o desenvolvimento de sistemas de mísseis, tecnologia militar avançada e uma rede de aliados estratégicos espalhados por diferentes regiões. Reduzir ou limitar essa capacidade é visto por alguns formuladores de política como uma forma de diminuir o alcance da influência iraniana. Esse objetivo, no entanto, levanta diversas questões. Operações destinadas a enfraquecer estruturas militares de um país podem gerar reações inesperadas. Conflitos que começam com ações limitadas podem rapidamente se transformar em confrontos mais amplos. Por isso, cada decisão nesse campo é analisada com extremo cuidado por especialistas em segurança internacional. O segundo objetivo envolve o programa nuclear iraniano. Esse tema continua sendo uma das maiores preocupações de governos ocidentais. A possibilidade de que o Irã eventualmente desenvolva armas nucleares é vista por alguns analistas como um fator que poderia alterar profundamente o equilíbrio militar do Oriente Médio. Em um cenário onde mais países possuam armamento nuclear, o risco de escaladas militares pode aumentar de maneira significativa. Por esse motivo, impedir ou limitar avanços nessa área se tornou uma prioridade estratégica
estratégica para vários governos. O terceiro objetivo envolve a influência regional do Irã. Nas últimas décadas, o país construiu uma rede de alianças políticas e militares que ampliaram sua presença em diferentes pontos do Oriente Médio. Essa presença permite que o Irã participe ativamente de debates e decisões que moldam o futuro da região. Para os Estados Unidos e alguns de seus aliados, reduzir essa influência é considerado um passo importante para preservar o equilíbrio de poder existente. Mas alcançar esse objetivo é extremamente complexo. A política do Oriente Médio é marcada por uma grande diversidade de interesses, alianças históricas e disputas internas. Cada país da região possui suas próprias prioridades e desafios. Qualquer tentativa de alterar esse equilíbrio precisa levar em consideração uma grande quantidade de fatores políticos e culturais. O quarto objetivo envolve pressão política e econômica. Sanções econômicas têm sido utilizadas há décadas como ferramenta de política internacional. Elas buscam criar incentivos para que governos reconsiderem determinadas políticas ou decisões estratégicas. No caso do Irã, sanções foram implementadas em diferentes momentos ao longo das últimas décadas. Essas medidas afetaram setores importantes da economia iraniana e tiveram impacto direto no cotidiano da população. No entanto, a eficácia dessas estratégias é frequentemente debatida por especialistas. Alguns argumentam que sanções podem incentivar negociações e mudanças de política. Outros acreditam que elas podem fortalecer posições mais rígidas dentro de governos que se sentem pressionados externamente. Independentemente da interpretação, é inegável que a combinação desses quatro objetivos representa uma estratégia abrangente. Ela envolve aspectos militares, diplomáticos, econômicos e geopolíticos, e exatamente por isso chama tanta atenção no cenário internacional. Cada um desses objetivos traz consigo riscos e desafios. Reduzir capacidades militares pode provocar reações. Conter programas nucleares exige cooperação internacional. Diminuir influência regional envolve negociações complexas. E aplicar pressão econômica pode gerar efeitos inesperados. A história recente mostra que conflitos no Oriente Médio frequentemente possuem consequências que se estendem muito além da região. Mercados globais podem reagir rapidamente a qualquer sinal de instabilidade. O preço do petróleo pode sofrer variações significativas. Investidores e governos monitoram atentamente cada movimento que possa indicar mudanças no cenário geopolítico. Por esse motivo, decisões tomadas em Washington ou Teherã são acompanhadas de perto por líderes de diversos países. Outro fator importante nesse cenário é o papel das alianças internacionais. Países do Oriente Médio possuem relações estratégicas tanto com os Estados Unidos quanto com outras potências globais. Essas alianças podem influenciar a maneira como cada governo responde a novas tensões. Em alguns casos, governos preferem adotar posturas cautelosas para evitar escaladas militares. Em outros, podem apoiar determinadas iniciativas estratégicas. Essa rede complexa de relações torna qualquer previsão extremamente difícil. Analistas políticos frequentemente utilizam modelos e cenários hipotéticos para tentar entender o que pode acontecer em situações de crise. Alguns cenários indicam possibilidade de negociações diplomáticas que reduzam tensões. Outros sugerem que confrontos indiretos podem continuar ocorrendo em diferentes regiões. Há também aqueles que alertam para o risco de uma escalada mais ampla. Nesse tipo de situação, pequenas decisões podem ter efeitos amplificados. Um incidente isolado pode desencadear respostas que rapidamente fogem do controle. É por isso que governos costumam investir tanto em canais diplomáticos paralelos. Mesmo em momentos de tensão, diplomatas trabalham para manter linhas de comunicação abertas. Essas conversas muitas vezes ocorrem longe dos holofotes e raramente são divulgadas publicamente, mas desempenham um papel crucial na tentativa de evitar conflitos maiores. Enquanto isso, especialistas em política internacional continuam analisando cada movimento. Discursos oficiais são examinados cuidadosamente. Declarações de líderes são comparadas com decisões práticas. Movimentos militares são monitorados por satélites e sistemas de inteligência. Todo esse conjunto de informações ajuda a formar uma imagem mais clara da situação. Para o público em geral, no entanto, muitas dessas dinâmicas permanecem invisíveis. A maioria das pessoas acompanha apenas as manchetes principais, mas por trás dessas manchetes existe uma complexa rede de decisões, estratégias e cálculos políticos. Os quatro objetivos mencionados pelo governo americano representam apenas uma parte dessa dinâmica. Eles indicam uma direção estratégica, mas não revelam todos os detalhes das decisões que podem ser tomadas. Política internacional raramente segue um roteiro previsível. Eventos inesperados podem alterar completamente os rumos de uma estratégia. Uma eleição em um país aliado, uma crise econômica global, um conflito regional que surge repentinamente. Todos esses fatores podem
podem influenciar decisões que inicialmente pareciam bem definidas. Por isso, muitos analistas preferem falar em tendências e possibilidades, em vez de previsões definitivas. O cenário internacional está em constante mudança, e exatamente por isso continua despertando tanta atenção. Quando governos anunciam objetivos estratégicos envolvendo questões militares e nucleares, o mundo inteiro passa a observar. Cada discurso, cada reunião diplomática e cada decisão militar se tornam parte de uma narrativa maior. Uma narrativa que pode definir o rumo da política internacional nos próximos anos. No centro dessa narrativa está uma pergunta fundamental. Será que esses objetivos podem realmente ser alcançados? Ou eles representam apenas uma etapa em um processo mais longo de negociação e disputa política? Responder a essa pergunta exige tempo. Exige observar como diferentes países irão reagir. Exige acompanhar a evolução das relações diplomáticas. E exige compreender que, em política internacional, poucas coisas são definitivas. O que hoje parece um confronto inevitável pode amanhã se transformar em uma mesa de negociação. Da mesma forma, acordos que parecem estáveis podem ser rapidamente colocados em dúvida por novos acontecimentos. Essa imprevisibilidade é uma das características mais marcantes da geopolítica. Ela torna o estudo das relações internacionais ao mesmo tempo fascinante e desafiador. E é exatamente por isso que acontecimentos como esses capturam a atenção do mundo inteiro. Porque, no fundo, todos entendem que decisões tomadas hoje podem moldar o futuro de milhões de pessoas. O desenrolar dessa história ainda está em andamento, e os próximos capítulos dependerão de escolhas feitas por líderes políticos, diplomatas e estrategistas. Enquanto isso, o mundo continua observando cada movimento, cada discurso, cada sinal que possa indicar qual será o próximo passo nessa complexa e delicada disputa de poder.